Quando o mercado de ações desabou em outubro de 1929, não era apenas papéis que perdiam o valor, mas toda uma ordem mundial que ruiu. A Grande Depressão, deflagrada pela quebra da Bolsa de Nova York, foi muito mais do que uma crise financeira passageira. Foi um terremoto que abalou os alicerces do capitalismo liberal, desintegrou economias nacionais e reconfigurou o panorama político global. Entre todos os países afetados, a Alemanha emergiu como o epicentro de uma tempestade perfeita, onde a miséria econômica, o revanchismo pós-guerra e a fragilidade democrática se combinaram para pavimentar o caminho em direção ao conflito mais devastador da história humana. A República de Weimar, já debilitada pelas duras cláusulas do Tratado de Versalhes de 1909 e pela hiperinflação dos anos de 1920, dependia fortemente de empréstimos norte-americanos para se reconstruir. Quando a crise estourou nos Estados Unidos, os investidores retiraram abruptamente seus capitais da Europa, mergulhando a Alemanha em uma crise de liquidez sem precedentes. O desemprego disparou. Entre 1929 e 1932, mais de 6 milhões de alemães perderam seus empregos e a produção industrial encolheu em quase 40%. Bancos faliram, fábricas fecharam e a pobreza extrema se alastrou pelas cidades e campos. A democracia parlamentar, já vista com desconfiança por setores conservadores e pela população empobrecida, perdeu ainda mais credibilidade. Governos de coalizão fracassaram sucessivamente em conter a crise e a polarização política se intensificou. Enquanto a esquerda radical ganhava força entre os trabalhadores, a direita reacionária, alimentada pelo medo do comunismo e pelo ódio ao sistema vigente, canalizava o descontentamento popular para um discurso nacionalista e revanchista. Nesse cenário de caos, movimentos autoritários encontraram um terreno fértil. Um partido profundamente extremista, inicialmente marginal, soube capitalizar como nenhum outro o desespero popular. Sua retórica combinava ataques aos culpados pela crise, judeus, socialistas, capitalistas internacionais e os vencedores da Primeira Guerra Mundial, com promessas de restauração nacional, emprego e grandeza. A mensagem era simples: a democracia havia traído a Alemanha e apenas um regime forte poderia salvá-la. Aproveitando-se do medo e da instabilidade, esse grupo ascendeu eleitoralmente, passando de uma força minoritária para a principal representação política em poucos anos. Em 1933, com a democracia já em frangalhos, seus líderes assumiram o poder e imediatamente começaram a desmontar as instituições republicanas, substituindo-as por um Estado totalitário. A economia foi reorientada para o rearmamento e para obras públicas, reduzindo temporariamente o desemprego, mas ao custo de suprimir liberdades e preparar o país para a guerra. A radicalização alemã não ocorreu no vácuo. A depressão abalou todo o mundo capitalista, enfraquecendo também as democracias ocidentais. Os Estados Unidos, Reino Unido e França, mergulhados em seus próprios problemas, hesitaram em conter a escalada militar alemã. A Liga das Nações, já ineficaz, mostrou-se incapaz de frear a expansão territorial do regime nazista, que anexou a Áustria, ocupou a Tchecoslováquia e finalmente invadiu a Polônia em 1939, desencadeando a Segunda Guerra Mundial. O conflito, em última análise, foi uma consequência direta das tensões não resolvidas pós-1918, agravadas pela crise de 1929. A Grande Depressão não apenas arruinou economias, mas também destruiu a fé no liberalismo e na cooperação internacional, abrindo espaços para soluções extremistas. Na Alemanha, onde o ressentimento e a humilhação já fomentavam há anos, a crise foi o catalisador que transformou o ódio em ação e a ação em tragédia. A crise de 1929 e seus desdobramentos na Alemanha servem como um alerta histórico sobre os perigos da instabilidade econômica combinada com a fragilidade política. Mostram como o desespero social pode ser explorado por demagogos,
e como a ausência de mecanismos internacionais eficazes podem permitir a escalada de regimes agressivos. Em um mundo onde crises financeiras ainda ocorrem e o extremismo político ressurge, compreender esse período é mais do que um exercício acadêmico. É uma necessidade para evitar que a história se repita. Aproveite este momento para se inscrever em nosso canal. Faça parte do grupo de assinantes e tenha acesso a conteúdos exclusivos, vídeos diferenciados e benefícios especiais disponíveis apenas para membros. Assim como muitos já fazem parte, você também pode se juntar a essa comunidade e aproveitar todas as vantagens. Não fique de fora, assista aos vídeos relacionados, curta, comente e compartilhe. Sua participação e apoio são fundamentais para continuarmos produzindo conteúdos de qualidade